Vamos começar, então. Então, meu bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro da disciplina de construções rurais. Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, nós vamos começar com o conteúdo de fundações, tá? Nós vamos fazer hoje é uma aula mais teórica, sabe? Então, é uma aula mais tranquila. E a atividade de hoje, ela não é exercício que vocês ficam fazendo e tal, são aqueles nossos questionáriozinhos, tá? Então, assim, vamos combinar. Eu vou fazer a parte teórica, a gente vai discutir aqui as questões das fundações. Não é uma coisa complexa, precisa atenção, mas não é uma coisa complexa, tá? É mais tranquilo do que os pilares. Eu julgo, pelo menos, né? E então, na sequência, ao 12:30, né, às 12h30, abre o nosso questionário, tá? E ele vai ficar aberto até às 19h, como a gente sempre combina, tá? Então, eu recomendo, né, que vocês, terminando a aula, vocês já entrem no questionário. Ah, não, vocês esperem um pouquinho, né, almoça, faz um intervalinho e aguardam um pouquinho, 12h30 ele já abre, tá? E aí vocês têm, são 10 minutos, nem isso, muito rápido, né, e vocês, como sempre, têm 2 tentativas, aquela situação toda, né, mas ele fica aberto até às 19h. Então, sobrou um tempinho, vocês vão lá e respondam, tá bem? Bom, não esqueçam também de marcar a presença ali na nossa aula, tá? Por favor, não esqueçam, para que eu possa depois resgatar tudo para fazer a presença final no semestre, tá certo? E a prova, como eu falei para vocês, eu termino de corrigir essa semana, já lanço as notas mais os exercícios, certo? Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos compartilhar aqui com vocês. Essa parte, como eu sempre falo, já está no Moodle disponível. Então, vocês podem acessar e acompanhar até por lá, se vocês quiserem, né? Tá meio lento. Vamos voltar aqui, vamos de novo. Aqui. Já está aqui, disponível. Vamos lá. Olha, eu vou tentar abrir como exibição, mas ontem o sistema estava muito... Vocês já estão enxergando? Natália? Tá? Não? Já estão enxergando? Eu vou tentar abrir como exibição. Se aparecer, daí vocês me digam, por favor, porque ontem não estava aparecendo. Só um momentinho. Consegue enxergar? Não, prof, tá igual. Tá a mesma coisa, não mudou. Então ele não tá deixando mesmo. Então, não, ele não tá permitindo que seja aberto como exibição de slide, tá? Então, eu vou fazer por aqui, e daí, quando vocês forem rever, aí vocês abram no computador de vocês exibição de slide, fica melhor, né? Eu vou ver se eu amplio um pouquinho ele aqui, para ficar um pouquinho maior. Pode ser assim? Pode, prof. Assim vocês estão enxergando, Natália? Sim, dá para ver bem. Tá. Bom, então, o que são as fundações, né? Então, as fundações, elas complementam agora uma linha de raciocínio que a gente está fazendo. A gente começou lá com os telhados, nós estudamos os pilares, agora nós vamos estudar as fundações. E, de forma complementar, nós ainda vamos conversar mais tarde um pouquinho sobre as vigas, né? Que eu falo um pouquinho depois para não ficar muito tumultuado essa parte inicial de cálculos, né? Para vocês irem acompanhando aos poucos, né? Então, é assim que eu faço. Então, as fundações, elas são as estruturas que fornecem sustentação às construções, né? Então, o que nós temos aqui, né? Eu gosto dessa foto aqui porque ela é a representação, né, daquilo que a gente teria no desenho, no projeto, é a representação física aqui, né? Então, eu desenho no terreno, na finalização das fundações, né? Eu desenho no terreno aquilo que eu tinha desenhado lá no projeto, né? Então, aqui eu tenho o início, né, a finalização das fundações e o início agora da parte, né, que vai ficar externa, que vai efetivamente estar aparente e
se configurar como a nossa construção, tá? Então, a respeito das fundações, então, o que a gente pode dizer? Elas são as partes inferiores de uma edificação, são responsáveis por receber as cargas das estruturas superiores e vão, sim, fazer a transmissão destas cargas para o terreno, né? Então, agora vai ficar a cargo do terreno suportar estas cargas que vão se somando, né? Telhados, depois vigas, depois pilares, depois fundações e solo. Né? Então, existem elementos que a gente considera para o estudo e para a escolha dessas fundações. No estudo de uma fundação, o que a gente tem que levar em conta? Para a opção, eu vou fazer o tipo A ou o tipo B, eu vou fazer a fundação direta contínua, descontínua, eu vou fazer uma fundação indireta, que tipo de fundação? Então, o que vai dizer isso para mim são as cargas, que tipo de cargas eu tenho sobre essa fundação, o tamanho dessas cargas, né, a intensidade dessas cargas, vamos dizer assim, e a natureza e as características desse subsolo, que vão, né, receber essas cargas lá, que vão ser dispostas pela fundação. Tá? Então, assim, a gente tem estudado, né, as nossas cargas ali, que a gente dimensionou os pilares, e a gente percebeu que as nossas construções elas não originam uma carga tão grande, né? Então, às vezes, uma carga de toda uma construção nossa, muitas vezes é a carga de apenas um pilar numa construção como um prédio, por exemplo, né? Então, assim, as nossas cargas, em geral, têm uma grandeza não tão expressiva quanto vamos dizer assim, uma carga de um pilar de um prédio, né? Mas são cargas, né, e que devem ser consideradas e vão definir, né, vão ajudar a gente a escolher qual o tipo de fundação que eu vou optar, né? E aí, assim, essa natureza e característica do subsolo, eu vou ter que encontrar neste subsolo a profundidade em que eu tenha esse leito capaz de resistir a essas cargas, certo? Então, assim, o que vai acontecer? Eu vou fazer o projeto, eu vou ter uma noção das cargas em cada ponto, como a gente vem fazendo, certo? E aí, eu acho que vocês não lembram, né? Acho que vocês não acompanharam, vocês são posteriores ao início da construção do CBS 02. Mas quando nós começamos a construção, então, a primeira coisa que foi feita, né, depois do projeto pronto, foi feita essa pesquisa do subsolo ali, do lugar que a gente tinha definido que seria construído o CBS 02. Então, a empresa veio lá, fez toda a prospecção, né, foi uma empresa que definiu, né, que desenhou, vamos dizer assim, né, aquele subsolo e que definiu, olha, o ponto A, o ponto B, a fundação vai ficar a tantos metros de profundidade, o outro ponto a tanto. Então, ele definiu, em função das cargas que eu já tinha em projeto, observando o solo que eu tinha disponível, em que profundidade aquela fundação deveria ser estabelecida, né? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês com relação ao estudo de uma fundação. Então, o que importa para a gente? As cargas atuantes sobre a fundação, ou seja, aquilo que vai se somando e vai chegar lá na fundação e vai ser comunicado ao solo, e qual é a natureza, quais são as características desse subsolo. Aí é um solo resistente, é um solo mais frágil, é um solo mais arenoso, é um solo mais siltoso, é um solo mais argiloso, ele é compactável, ele não é. Então, tem uma série de questionamentos que a gente faz, né, e a gente define isso lá no início do estabelecimento, que fundação, né, a que profundidade essa fundação vai ser feita, tá? Então, isso aqui a gente vai fazendo no início. Aí, para a escolha da fundação, o que a gente tem que levar em conta? As cargas da estrutura, elas devem ser transmitidas, né, às camadas do terreno, capazes de suportá-las sem ruptura. Então, eu tenho dois exemplos aqui, duas fotos de situações em que as cargas foram dimensionadas e, por algum motivo, houve um rompimento, a estrutura não foi capaz de suportar, essa fundação feita para a estrutura não foi capaz de suportar e ela se rompeu. Então, assim, aqui eu tenho um talude numa estrada, os taludes são construídos dessa forma, as cargas são dimensionadas para suportar vamos dizer, a chuva, né, o movimento do solo, etc. E aí o que aconteceu? Com certeza, em algum momento, isso aqui não foi, né, não foi suficiente para, ou um evento esporádico, exagerado, né, causou o rompimento do talude, e esse talude empurrou essa estrada toda,
tá? Agora, esse exemplo aqui, que eu mostro para vocês, é uma fotografia de uma situação que eu pude observar ali, ao vivo, como eu digo, né? Então, esse aqui é um pequeno prédio que tem na Praia das Toninhas, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Então, o que, que é essa situação aqui que eu mostro sempre para vocês, né? Não sei se vocês estão vendo, tem inclusive uma rachadura lá no fundo do muro, aqui eu tenho rachaduras no piso, tá? Então, assim, o que, que aconteceu? Esse solo cedeu, né? Com a fundação, né? Foi estabelecido, o prédio já estava pronto e essa estrutura de fundação rompeu, o solo rompeu, né? E aí o prédio veio, né? Ele desceu, tá? Então ele olha, o primeiro andar está aqui, eu tenho inclusive as sacadinhas aqui todas destruídas, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, o prédio está bem inclinado, né? Então, as cargas, né, que foram dimensionadas, que deveriam prioritariamente serem transmitidas para o terreno, e, logicamente, o terreno sofre um processo de acomodação, mas quando você define qual é a profundidade em função da carga que aquele solo vai receber, você sabe que ele vai suportar, ele deve suportar, né? E ele rompeu, tá? E aí o que aconteceu? Aí aconteceu isso que vocês estão vendo aqui, né? Então, o prédio, ele ficou torto, né? Ele afundou, né? Então, com certeza houve um problema, né, no dimensionamento dessa fundação, houve vamos dizer assim, acreditava-se que seria o suficiente, que o solo resistiria, mas tem uma componente aqui que é bastante complexa, né? Do lado desse prédiozinho, nós temos um pequeno rio de maré, tá? E essas regiões praianas, elas são bastante complicadas para a gente construir, né? Então, assim, os terrenos são arenosos, os terrenos têm alguns problemas, né? Eles, em geral, eles se comportam bem, né? Até porque os prédios são baixinhos nas regiões de praia, mas pode acontecer isso que aconteceu aqui nesse prédio. E aí, o que aconteceu? Numa situação dessa, né, existem duas perdas, eu considero, né? A primeira é que os donos dos apartamentos, logicamente, não vão deixar o prédio desse jeito, tiveram um gasto a mais para recuperar. A gente diz que macaqueou a estrutura, ou seja, ergueu essa estrutura, né? Eu não sei se vocês se lembram de uma situação, não faz muito tempo, em São Paulo, um viaduto cedeu, e aí ele foi todo erguido, né? Foram levados alguns hidráulicos, alguns equipamentos para levantar essa estrutura para que eles pudessem refazer a estrutura suporte, as fundações desse viaduto. Aqui foi feito semelhante, né? Isso foi erguido, a estrutura foi refeita de fundação, os pilares foram reforçados, e aí isso voltou a ficar em pé, exatamente como o irmão dele aqui, desse lado, tá? Esse foi a primeira perda que eu chamo, né? Agora tem uma outra perda, que é uma perda ao longo do tempo, né? Então, assim, quem comprou o apartamento até consertou, mas sempre vai ficar com aquela preocupação, será que isso aqui vai ceder de novo? Será que isso aqui vai continuar em pé? Né? Então, muita gente quis vender esses apartamentos, e aí a que preço foram vendidos, né? Então, a gente perde duas vezes, perde porque você tem que recuperar e perde porque isso aqui perde valor, né? Então, a fundação é uma coisa bastante importante, tá? A gente precisa se ater muito a essas questões de fundação, o estudo tem que ser muito detalhado, né, muito cuidadoso, e a região tem que ser muito bem conhecida, para que a gente não tenha problemas, né, não tenha situações imprevistas como essa, né, imprevistos. Bom, uma outra coisa que eu identifico aqui com vocês nesse slide, a execução das fundações não devem causar danos às estruturas vizinhas. Então, é lógico que os dois, como sendo dois prédios irmãos, né, eles foram feitos simultaneamente, né? Agora, com essa situação nova nesse prédio que afundou, as fundações precisaram ser refeitas, né? E, precisando ser refeitas, este refazer das fundações não devem causar injúrias naquilo que está próximo e naquilo que está pronto, tá? Então, isso aqui deve ser muito cuidadoso, né? Tem alguém chamando aqui, alguém chegou atrasado.
Então, assim, essas estruturas, então, ao recuperar essa fundação não pode, ou mesmo quando a gente vai construir algo novo, muito próximo, a tarefa de fazer uma fundação, que significa escavação, que significa movimentação de terra, ela pode sim causar injúrias num prédio que já está pronto numa construção vizinha, tá? E não é só com um prédio, uma casa também, né? Então, isso aqui deve ser muito cuidadoso. Então, uma outra questão que a gente tem que observar, né, na escolha das fundações ali é o aspecto técnico e a escolha do tipo da fundação, porque tem que atender também o aspecto econômico, né? Então, eu adoro essa foto, né? Essa foto aqui é uma ponte, né? Ela atravessa um intervalo aqui bastante significativo, né? E vejam só essas estruturas aqui, né? Então, percebam que muito provavelmente, olhando essa foto, o que a gente pode imaginar? Ué, por que essas estruturas aqui, que provavelmente deveriam estar enterradas, estão elevadas, né? Será que foi porque eles queriam fazer a ponte um pouco mais alta inicialmente, e aí essa parte que ficaria no solo, e isso enterrado, foi elevado para manter essa ponte mais elevada? Qual o motivo disso? Então, assim, quem conhece o Rio de Janeiro, quem conhece a ponte Rio-Niterói, e quem conhece várias pontes que a gente tem por aí, né, é sabido, né, por exemplo, lá essa ponte Rio-Niterói, onde você tem o trânsito ali de navios muito grandes, então a ponte, ela é mais baixa nas suas extremidades, e no vão central ela sofre uma elevação, ela fica mais alta, tá? Por quê? Para propiciar a passagem desses navios, né? Agora, efetivamente, qual é o motivo de você fazer uma estrutura toda ela alta? O que vai acontecer? Essa estrutura toda alta vai fazer com que as extremidades fiquem muito mais distantes lá no terreno, né? Então, o que leva a fazer isso? Você tem aqui uma reavaliação econômica, né? Tem toda a questão técnica, mas também toda uma questão econômica a ser revista, né? E tem também o aspecto estético, né? Perceba que essas situações aqui, externas aqui, são desagradáveis, né? De serem vistas, de serem, né, observadas. Então, por que não se fez isso mais baixo, essa parte enterrada? E se era esse o problema do caminhar de navios e tal, em algum vão, algum ponto aqui, somente essa parte para esse caminhar de navios poderia ser mais elevada, né? Por que toda a extensão? É estranho, né? Então, essas questões têm que ser avaliadas com muito cuidado, né? Para definir o tipo de fundação que atenda não só a questão técnica, mas também o aspecto econômico, e eu também destaco aqui o aspecto visual, né? Estético também da coisa. Bom, agora, por que a gente faz as fundações aprofundadas no terreno e elas não devem ficar aparentes, né? Existem duas razões básicas, né? A primeira delas é que fundação é base, e base fica enterrada, e até para evitar que o escorregamento lateral aconteça do terreno, tá? Então, assim, ó, elas ficam enterradas, elas são colocadas, e aí eu tenho que evitar esse escorregamento lateral, essa erosão aqui no ponto. Então, isso aqui também tem a ver com essa questão do aprofundamento das fundações, tá? E uma outra questão, por que a gente faz as fundações aprofundadas no terreno e não superficiais, visando o quê? A eliminação da camada superficial do terreno, que normalmente é composta por quê? Por materiais em decomposição, tá? Então, o leito de fundação ou plano no subsolo, ele deve ser preparado para receber os alicerces, né? Essa base dessa fundação. E aí ele deve estar sobre um terreno compactado, compactável, resistente, né, e cujas deformações, que normalmente acontecem em função dessa nova carga, nesse novo ponto, né, elas sejam compatíveis com um não rompimento da estrutura, com um não rompimento, né, eu não posso que essa carga depositada nesse ponto vá romper essa estrutura, né, não pode, então tá errado, né, e essa eliminação da camada superficial, faço uma avaliação dessa forma, olha, tudo que a gente pensa de bom para um terreno, pensando no ponto de vista agricultável, né, um terreno bem estruturado, um terreno com uma camada orgânica, com um horizonte orgânico, né, um terreno pensado para a agricultura, normalmente ele não é interessante para a construção civil,
né? O que eu desejo na construção civil? Encontrar um terreno que seja resistente, cuja deformação seja a mínima possível, que eu seja capaz de deitar o meu leito de fundação sem maiores problemas, sem maiores percalços, né? Então, essa eliminação da camada superficial tem a ver com isso, tá? E então, mediante todas essas discussões, a gente tem o quê? A gente pode definir, então, ou dividir as fundações em dois grupos básicos, né? Em virtude da profundidade e levando em consideração essa estrutura da edificação. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a fundação rasa ou superficial, ou fundações rasas ou superficiais, e as fundações indiretas ou profundas, né? Então, as fundações rasas ou superficiais são aquelas que a carga da estrutura ela é transmitida ao solo, né, que vai recebê-la, o solo suporte, como a gente chama, diretamente pela fundação. Então, a carga vai ser disposta diretamente no solo pela fundação. Então, o contato é direto aqui, ó, tá vendo? A base da fundação diretamente sobreposta aqui sobre o solo, tá? E aí, nessa situação, andou de novo aqui, só um pouquinho, vou subir aqui o texto. Opa. Ele andou. Só um momentinho. Então, eu tenho o que a gente chama de, dentro das fundações superficiais, né, as fundações diretas, eu tenho a sapata corrida simples, né? Então, essa sapata corrida simples, ela é viável, né, quando tem uma carga pequena, né, um nível baixo de carga, e o solo, o leito onde eu vou dispô-la, ele é encontrado a uma profundidade pequena de escavação. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse leito resistente, capaz de suportar essa carga de pequena monta, ele se encontra a uma profundidade entre meio metro e 1,5 metro. Aí vocês vão perguntar para mim, prof, mas de repente eu tenho um solo que a uma profundidade de 20 centímetros ele já seria resistente para suportar essa carga. Então, mas a recomendação técnica é no sentido de que não se faça uma fundação tão rasa, tá? Então, assim, lembra que eu falei para vocês, as fundações, elas devem ser aprofundadas dentro do terreno, visando evitar o escorregamento lateral, né? Essa movimentação de terreno em função desse afloramento dessa fundação, tá? Então, elas devem ficar aprofundadas no solo, elas devem ficar dentro do terreno. E essa profundidade mínima de 0,5 metro já é o suficiente para garantir isso, tá? Outra coisa, nessa região mais próxima da superfície, normalmente você tem sim, por mais que você diga, não tem restos de material de decomposição, não tem isso, não tem aquilo, mas há sim algum tipo de material que pode comprometer, sim, no futuro, a resistência desse terreno, tá? Então, por isso que a gente define 0,5 metro a, no máximo, 1,5 metro de profundidade, de leito resistente para colocação dessa sapata corrida simples. O que é essa sapata corrida simples? Ela parece uma paredezinha, né? Ela tem um engrossamento aqui, mas ela é uma paredezinha que corre por toda a estrutura de parede. Embaixo de toda a parede vai aparecer essa fundação aqui, tá? Ela não tem um ponto único, ela é distribuída, ela corre todas as dimensões das paredes, tá? Então, eu tenho aqui, ó, maior ou igual a 50 centímetros, aí eu tenho uma zona de aterro, aí eu tenho aqui o que a gente chama de baldrame, que é a interligação, né, dessa fundação com a nossa parede de alvenaria, que eu tenho a laje de lastro, que seria o contrapiso da minha construção, tá? Então, essa aqui é a estrutura vista em corte, e aqui uma pequena perspectiva para a gente dar uma olhadinha, tá bem? Bom, aí eu falo também, quando eu comentei com vocês lá dos materiais, lá na primeira aula, então eu mostrei essa figura aqui desse senhor, né, fazendo essa fundação, e eu disse, olha, quando a gente for falar de fundação, eu vou voltar com essa foto e vou comentar com vocês. Então, esse tipo de fundação direta, contínua, ou seja, a sapata corrida, ela é tão simples, ela é tão elementar, vamos dizer assim, né, que eu posso usar materiais muito simples também, como as pedras naturais. Então, aqui eu estou falando só de um esforço predominantemente de compressão. Então, por isso que eu posso usar as pedras naturais, até mesmo sem ligação entre elas, ou alvenaria de tijolos, blocos, ou pedras recortadas, né? Aqui não, aqui eu tenho pedras de diferentes tamanhos, né? Elas estão sendo justapostas, né?
e aí ele está finalizando essa fundação. Então, o que eu tenho? É uma fundação muito simples, né? Ele está fazendo uma mureta aqui, também de pedra, um prolongamento da fundação, né? Aqui no meio externo. Então, é muito simples, né? E o que eu tenho? Qual é o esforço prioritário aqui? O que mais aparece? Somente o esforço de compressão, tá? Então, eu posso, sim, me ater a esse tipo de material para fazer esse tipo de fundação, tá? E aí, eu gosto sempre de falar para vocês, né, que, lembra, retomando, as deformações das camadas do solo, elas têm que ser compatíveis com a da estrutura. Então, nesse caso aqui, como eu tenho uma situação cargas bastante diminutas, vamos dizer assim, bastante pequenas, né, então a deformação, ela vai ser apropriada a essa situação, né. Um outro tipo de fundação direta, aí agora não é contínua, é descontínua, né? São os blocos de concreto simples. Então, aqui, a profundidade do leito resistente, ele é a partir de 1,5 m e até 5 metros de profundidade, tá? Então, as sapatas corridas, entre 0,5 m e 1,5 m. Oba, tenho aplicação técnica desse tipo de fundação. Agora, quando o leito resistente, como você dimensionou lá, e achou esse leito resistente, capaz de suportar a carga lá daquele pilar seu, e ele é encontrado, por exemplo, a 1,80 m, tá? Então, eu posso usar os blocos de concreto simples ou a sapata isolada armada. O bloco de concreto simples, ele pode ser utilizado e quando eu não tenho um carregamento de tração expressivo, ou seja, eu tenho prioritariamente somente os esforços de compressão. Por que eu falo desse carregamento de tração? Por quê? Porque ele não tem uma armadura metálica, ele não tem uma armadura de aço. Eu tenho, sim, os pilarzinhos aqui eu tenho pilarzinho de concreto, mas ele é uma estrutura, um bloquinho simples, tá? Que pode ter essa conformação em degraus ou pode ser um bloquinho mesmo, tá? Mas ele não tem uma estrutura, uma alma metálica aqui, ele é só concreto, tá? Então, eu posso usar esse tipo de coisa, mas o que normalmente a gente faz é o seguinte: ou a gente opta por fazer a sapata corrida, ou você acaba optando pela sapata isolada armada, tá? Então, ela tem a mesma aplicação, ela vai ser aplicada quando o leito resistente é encontrado a mesma profundidade que os blocos simples, tá? Entre 1,5 m e 5. E aí, mesmo que pequeno o carregamento de tração, na sapata isolada armada, como eu tenho uma basezinha metálica aqui, uma almazinha metálica, que nós vamos estudar na próxima semana, então essa armaçãozinha, ela vai ser suficiente e capaz também de resistir a algum esforço de tração que possa acontecer ali, naquela fundação, né? Porque lembra, a fundação é compactada, mas eventualmente ela pode sofrer efeito de tração, pode ser tracionada, aquele efeito de puxar, né? Então, a sapata isolada é a sapata isolada de base quadrada de carga centrada, a gente fala assim, né? Que é a sapata isolada. Então, ela tem sim uma malhazinha de aço, né? A gente dimensiona, e o restante do corpo dela é feito em concreto, tá? Concreto simples. Bom, aí vocês vão perguntar para a prof, prof, mas se eu acho o leito resistente a 3,5 metros de profundidade, mas a sapata, quando eu dimensionei, ela tem só 0,5 metro de altura, o que vai acontecer com o restante desse intervalo, né? Não, esse restante de intervalo, ele vai ser vencido por um toco de pilar. Então, é como se eu tivesse o pilar, né, que está lá fora, ele vai se aprofundar na fundação até encontrar esta rede metálica, né, esta malhazinha metálica que tem na sapata, né, vai se prender a ela para distribuir a carga de forma uniforme no terreno. Então, este comprimento a mais, né, além da altura da sapata, que é, por exemplo, achei a 3,5 metros, mas ela deu 0,5 metro, o que eu faço com esses 2,5 metros? Eu vou, sim, ter um toco de pilar aqui, que é nada mais, nada menos que a continuidade desse pilar aqui, que fica aparente, que fica externo aqui, tá? Então, é isso que eu tenho, ó. Então, vamos voltar aqui para a gente não se perder, tá? Então, as nossas fundações. As fundações rasas ou superficiais e as fundações indiretas ou profundas. Nas fundações rasas ou superficiais, a carga da estrutura ela é transmitida para o solo, para o terreno, diretamente pela fundação,
E aí eu tenho o quê? Eu tenho o primeiro tipo, que é a sapata corrida simples, cuja aplicação técnica é quando eu encontro o leito resistente capaz de suportar aquela carga a uma profundidade em torno de meio metro, a no máximo 1,5 metro, tá? Aí eu tenho os materiais, a situação de estruturas aqui, aí eu tenho o bloco de concreto simples, né? Onde o leito resistente se encontra a uma profundidade variando acima de 1,5 metro e até 5 metros de profundidade. No caso do bloco de concreto simples, eu não tenho vamos dizer assim, uma especificação técnica ali, uma exigência técnica em termos de carregamento de tração, então eu não tenho uma armação metálica nele, ele é só concreto, tá? E aí, eu tenho o que a gente usa bastante, que são as sapatas isoladas armadas, né? Então, de mesma profundidade de solo, né? Então, o leito resistente foi encontrado a uma profundidade acima de 1,5 metro e até 5 metros. E aí, aqui sim, eu tenho um nível de carregamento de tração, né? Que deve ser vencido por essa armadura de aço, que a gente vai estudar na próxima aula, né? Eu vou mostrar para vocês onde é que ela fica mais próximo da base aqui. Aí a gente dimensiona, né, o tamanho, né, a sua base, qual é a área, a sua altura. A gente dimensiona também o esforço de tração que está alinhavado aqui nessa estrutura. A gente dimensiona todas as cargas que deverão ser vencidas até a seção dos ferros, tá? Então, isso aqui é importante. Outra coisa também que a gente não pode esquecer é que mesmo que eu ache uma profundidade maior, né, do que a altura da sapata, esse espaço além vai ser vencido por esse toco de pilar. Bom, e aí eu tenho as fundações indiretas. Então, eu sempre comento com vocês, nós fazemos os cálculos, nós dimensionamos tudo em termos de fundação direta, contínua ou descontínua, fundações rasas, né? As fundações indiretas ou profundas, exige um cálculo mais apurado, né, um cálculo mais pontual com relação à resistência dos materiais. A gente não entra, né, a miúde nos cálculos da fundação indireta, tá? Então, assim, nós vamos fazer muitos exercícios dos tipos de fundação direta, as indiretas não, a gente mostra aqui, vocês sabem que existe, vocês têm a informação técnica, mas os cálculos a gente não faz, tá? As fundações indiretas ou profundas, então, neste caso, a camada de solo resistente, ela está abaixo de 5 metros de profundidade e ficaria inviável de fazer um tipo de fundação superficial. Então, assim, uma sapata corrida é impossível, né? Uma sapata, mesmo que isolada, não. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uso, nesse caso, das estacas, que podem ser pré-moldadas ou moldadas em loco, no local, ou os tubulões, tá? Então, assim, ali no CBS 02, né? No CBS 01, optou-se por as estacas, todas foram pré-moldadas. Então, a construção foi toda dimensionada, inclusive é a mesma empresa, né? É a Salvo. Então, no primeiro projeto, eles usaram tudo pré-moldado, e as estacas também foram trazidas de fora da empresa deles, e aí foram colocadas, né? No CBS 02, a opção foi diferente, eles moldaram tudo no local, né? Então, e foram todas de concreto, né? Porque as estacas também podem ser de madeira. Na nossa estrutura, eu posso usar as estacas de madeira. Semelhante aos pilares, eu vou usar as estacas de madeira, tá? E aí, os tubulões, gente, são estruturas, eles têm uma conformação, uma aparência. Quem já viu escavar poço freático, ele tem aquela cara, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, ele é de maior diâmetro, né? Ele normalmente é encamisado, ele é protegido, ele é feito a grandes profundidades. Então, essa escavação aqui, ela é toda cuidadosa, né? E ele vai sendo, à medida em que vai se aprofundando, ele vai sendo encamisado, né, com uma camada de concreto, até chegar ao leito resistente, tá? Aqui sobre as estacas, elas podem ser cravadas ou escavadas, né? As cravadas, à medida em que eu trago o material pronto de fora, tá? E as escavadas, quando eu faço uso das estacas em loco, moldadas em loco, né? Posso usar madeira? Posso. Posso usar madeira roliça ou uma madeira cortada, serrada, conforme as dimensões? Posso, né?
E, normalmente, esse comprimento de no máximo até 8 metros, e dependendo da madeira que a gente use, as cargas suportadas vão até 15 toneladas, né? Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente opta pelo tipo de estaca de madeira são as alterações na altura do lençol freático. Então, eu acho que quem trabalha com madeira, quem conhece, sabe que as madeiras, essa alternância, né, de úmido e seco, ela leva essas madeiras se apodrecem, né, perdem a sua resistência e deixam de suportar as cargas que a gente previu inicialmente, tá? Então, assim, mas a gente sabe também que se a gente mantiver a madeira dentro da água, acho que vocês já viram, né, ela se mantém inalterada por longos períodos, né? Acho que vocês já viram falar de locais em que o pessoal fez aqueles lagos para represa, né, e as madeiras não foram retiradas na época, posteriormente elas são retiradas e elas estão, né, muito boas. Então, assim, mas essa alternância que é bastante ruim, né, o seco, úmido, seco, úmido, seco, úmido. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com essa pressão na altura do lençol freático é importante, tá? Pode usar madeira? Pode. Nós vamos usar madeira para essa estrutura que a gente for fazer lá das diretas descontínuas, aliás, diretas descontínuas ou contínuas? Sim. Mas eu posso usar as estacas aqui também de madeira quando eu for fazer o uso das fundações de diretas? Também posso, tá? Agora, o que a gente usa muito nesse caso das fundações de indiretas são as estacas em concreto pré-moldado e moldado em loco, né? As de concreto pré-moldado, elas são fabricadas em concreto armado, normalmente em empresas que são especializadas por construir esse tipo de material, né? Elas apresentam uma excelente resistência à compressão, também à tração, porque elas são de concreto armado, né? E à luz do que a gente viu lá para os pilares, né? Elas também são dimensionadas pensando no efeito de flambagem. Por quê? Porque são peças esbeltas, né? Então, assim, elas têm, né, o que a gente chama de fator de atrito no solo, pela rugosidade do material, ela é melhor esse fator, né, porque ela é muito lisinha, quando a gente vai cravar, é muito tranquilo, né, mas, por outro lado, elas são, por serem muito grandes, muito compridas, elas têm a desvantagem de serem frágeis, né, então, quando a gente vai colocar essa estrutura no solo, essa cabeça, ela deve ser protegida, mas também as de madeira, né, porque você bate isso aqui para ser colocado no solo, então normalmente ela é protegida por um anel metálico, uma proteção, e aí ao cravar esse material no solo, né, para essa cabeça aqui não estragar, né, a mesma coisa a gente faz com a madeira, né, quando você vai cravar uma madeira no solo, você protege essa cabeça para ela não estragar, né? Então, isso aí, e logicamente, essas estruturas, quando dimensionadas, são dimensionadas com um comprimento um pouco maior do que o necessário, ou seja, essa estrutura vai ficar a 8 metros de profundidade. Eu não vou comprar uma estaca exatamente com 8 metros, ela vai ser um pouco mais comprida, por quê? Porque eu sei que essa parte, né, onde você vai bater, ela vai sofrer algum tipo de injúria, então isso aí deve ser destacado, descartado, né? Uma outra coisa aqui, então, que falta falar são os tubulões. Então, são soluções em termos de fundação para as altas cargas da estrutura. Então, por exemplo, uma base de uma ponte, um edifício muito alto, grandes construções de uma forma geral. São utilizados esses tubulões, né? Então, quando vai sendo aprofundado, como eu falei para vocês, ele vai recebendo uma camisa metálica, né? Um anel metálico, para evitar o quê? Para que o solo se desmorone. E ela pode ser executada, sim, a céu aberto, como está acontecendo aqui, mas em algumas situações ela pode ser construída, né, sob ar comprimido, né? Então, estou até mostrando aqui alguma coisa de escavação, mas está fechado aqui. Geralmente, quando a gente vai fazer alguma coisa dentro de água, alguma coisa assim, é necessário isso aqui. Mas eu posso fazer também a escavação a céu aberto, né? E elas são parecidas com as estacas, mas com um diâmetro maior, e por isso elas são chamadas de tubulões. Quero saber se vocês conseguiram entender. Tranquilo? Essa parte teórica não é difícil, né? Então, conseguiram entender? Bem tranquilo, né, Natália? Né, Bia?
Tiago, tá aí, filho? Entendeu tudo? Parece que sim. E essa parte teórica, o que que a gente tem, Natália? O que que a gente tem? Assim, ó, a gente precisa saber como é que a gente escolhe, o que que a gente tem que considerar no dimensionamento dessa fundação, né? Então, a gente tem que considerar, bom, a gente tem vários tipos de fundação, mas o que que a gente tem que considerar? A gente tem que saber qual é a carga que eu tenho e qual é o solo que eu tenho para colocar essa carga, né? Então, assim, conhecer esse solo, eu vou ter que ter normalmente tem essas empresas que fazem essa prospecção do solo, esse reconhecimento do solo, que mesmo estão construindo um prédio, dia desse eles estavam com batistaca, a empresa estava fazendo a definição, né, do leito resistente, com certeza, né, para colocar as bases do prédiozinho que eles vão construir. Então, o que acontece, né, eles fazem, é um ensaio que eles fazem, sabe? Eles têm aquele batistaca, né, então eles dimensionam a carga, essa carga é disposta, né, ela é lançada a uma determinada profundidade que a gente sabe qual é. A gente tem a geometria dessa carga, né, desse pesozinho que é lançado, e aí isso aí vai sendo colocado no solo, né? Então, a cada vez que aquilo vai se aprofundando, uma amostra de solo vai sendo retirada, a gente vai reconhecendo todo o perfil de solo, né? A gente vai reconhecendo tudo que tem nas camadas, né? Então, assim, como é que a gente sabe que a gente encontrou o leito resistente? Quando há o lançamento da carga, tá? E aí lançou, aquela carga bateu no fundo e ela voltou. Então tem um intervalo, né? Que acomoda, a carga chega e ela acomoda, ela não aprofunda mais. Então você joga a carga, ela fica, né? Então aquela coisa que eu falei para vocês, né? Aquela acomodação, né? Da carga sem que rompa mais, sem que haja ruptura. Então, você lança, aí fica a mesma profundidade, lança, ou com uma variação muito pequena, né? Lança novamente, essa variação se mantém, lança uma terceira vez, então, no mínimo 3 vezes, né? E aí, a gente achou o leito resistente. Aí, vamos outro ponto, né? Então, em função da área, da base, da construção que você vai fazer, tem uma relação de número de pontos que eu tenho que prospectar, tá? Então, assim, quanto maior a área, maior o número de pontos, né? Mas, normalmente, a gente tem 3, 5, 7, normalmente número ímpar de pontos, né? E a gente faz essa determinação. E a gente sabe exatamente qual é a profundidade no terreno dessa camada resistente, tá? Bom, mas lá na zona rural a gente vai fazer isso? Bom, o interessante é que a gente faça, né? Mas a gente conhece, a gente sabe, tem os vizinhos, etc, etc. Então, assim, o ideal é que a gente faça essa prospecção, por mais simples que seja, né? Vou construir um galpão, né? Então, mas enfim, aí qual é o tipo de fundação que a gente vai usar? Sempre as nossas fundações serão ou direta contínua, que são as sapatas corridas, ou as direta descontínua, que são as sapatas aramadas, né? Sapatas quadradas de base armada, né? Posso usar o bloquinho de concreto? Posso, né? Mas normalmente a gente tem uma situação de carregamento de tração também nessas estruturas, né? Então, não só os esforços de compressão que apertam, atuam, mas também os esforços de tração, né? Porque é um conjunto. Então, a gente acaba optando, o leito resistente foi encontrado a 80 centímetros de profundidade. Vou usar a sapata corrida? Sim. Vou fazer um muro? Posso usar. Aí, vou construir lá o meu galpão. O leito resistente foi encontrado a 1,70 m, 1,80 m. Então, vou fazer a sapata isolada, né? Então, dimensiona as sapatinhas, tem as cargas, que a gente já está aprendendo a dimensionar, né? Aí, dimensiono os pontos direitinho onde eu tenho os pilares, para cada uma a sua sapatinha, pronto, né? Agora, nas construções de maior vulto, né? Vai fazer um prédio de 3 andares, né? Então, isso aí já é cálculo estrutural, né? Lembra que eu falei para vocês? Nem todos os engenheiros civis, inclusive, fazem cálculo estrutural, né? Existem alguns engenheiros civis que se dedicam somente a essa atividade, né? Todos eles aprendem? Claro que sim, né? É conteúdo deles, né? Mas nem todos eles fazem esse tipo, né, de trabalho continuamente, né? Aqui em Curitibanos tem
acho que tem umas 2 pessoas só que fazem isso, né? O restante constrói, lógico, todos constroem, mas normalmente essa parte estrutural é feita por poucos, né? Eu acho que tem uns 2 ou 3 que fazem, que eu conheço, né? E então, sim, daí faz, né, as fundações do tipo indireta, né? Aí aqui é muito comum, né? Das estacas, né? E nas construções maiores, sim, os tubulões, tá? Então aqui eu acho que somente estaca, eu não lembro de nenhuma obra muito grande que talvez alguma ponte, alguma coisa assim, ali no Marombas, não sei, né? Mas eu desconheço aqui, né? Se nós estivéssemos falando de Florianópolis, eu sei alguns lugares que a gente tinha exemplos disso, né? Mas daí também não é a realidade de vocês. Então, mas aqui muito a gente usa aqui nos prédios, né? As estacas são feitas, né? Uma outra coisa que é bom a gente lembrar, né? Então, quando a gente vai fazer, vocês vão olhar mais para frente, vou mostrar para vocês, nas fundações, então, por exemplo, lugares onde eu tenho o vão do elevador, né? Então, o vão do elevador é uma estrutura, né, geralmente muito bem armada, né, as fundações para suportar essa estrutura. Por quê? Porque o elevador, além de ser uma carga, né, relativamente grande, né, ela é deslocável, né, ela tem impacto, ela sobe e desce. Então, essa estrutura, né, de fundação, aonde eu vou colocar esse ponto com o elevador, ela deve ser, né, muito cuidadosa, tá? E, logicamente, vão de escada, outras coisas assim, mas principalmente onde eu tenho a parte dos elevadores. Ali no CBS 02, é uma pena que acho que não é da memória de vocês, né? Mas ficou bem evidenciado, né? Porque lá tem os elevadores também. Então, durante a construção, eu me lembro, assim, de ter ido observar, né? Então, aí ficou bem evidente, né? É bem interessante. Então, seria isso, queridos. Quero saber de vocês, se vocês têm dúvida. Tá tudo tranquilo? A teoria não é muito difícil, né? Pode ficar, mas não é. Por enquanto, tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo, né, Natália? Bem tranquilo. A Regi também gostou? Tá mais calma hoje, Regi? A Regi estava num nervoso na semana passada, que Deus do céu, guria do céu, né? Não pode, gente, não pode. Se mocinho do jeito que vocês são, você já fica estressada desse jeito, vocês não chegam na minha idade, não chegam, né, Thiago? Não sobrevive. De jeito nenhum, né, Natália? Não sobrevive. Se o estresse já está nesse nível, não sobrevive. Então, queridos, olha, fiquem atentos, por favor. Marquem lá a presença. Mais uma vez, a prof vai chamar a atenção de vocês, para vocês não esquecerem de marcar lá no Mundo para a prof. E não... tem dia que está difícil controlar. Eu sei, Natália. Mas o meu papel aqui é de tranquilizar vocês, né? Eu não vou pôr mais pilha em vocês do que vocês precisam, né? O meu papel aqui é calma que vai dar tudo certo, certo? A prof é calma, vai dar tudo certo, né? Então, é isso aqui. Então, Beatriz, sim, eu vi, teve gente que esqueceu, várias pessoas esqueceram. Estavam tudo pilhado por causa da prova, esqueceram. Eu também, eu vi. Eu vi, foi, eu sei, a prof sabe disso. Então, assim, mas hoje está mais tranquilo, né? Então, vamos lá, a aula hoje é bem tranquila, né? Então, a prof já faz isso, sim, exatamente para vocês ficarem com o coração mais tranquilo também, tá bom? Então, vamos lá, marque a presença, 12h30, né? 12h30, vocês já entrem lá no nosso questionáriozinho, já façam direitinho, não são muitas perguntas. Eu sei, Regi, eu sei. Então, assim, marquem lá, façam direitinho. Se quiserem dar mais uma olhadinha aqui na parte teórica, né, antes de fazer o questionário, né, mas é tranquilo. Vai ficar, então, aberto, como a gente sempre combina, das 12h30 até as 19 horas. Então, sobrou um tempinho, entra ali no Moodle, faz, né, e já resolve. E na semana que vem, aí sim, aí eu preciso que vocês venham com as calculadoras afiadas, com o caderno de construções, para a gente fazer
exercícios sobre esse conteúdo, né? E a gente vai somando, né? Ó, começamos lá com os materiais, aí depois nós vimos lá os telhados, aí nós vimos os pilares, agora nós vamos ver as fundações, depois nós vamos finalizando a nossa construção, tá bem? Nós vamos terminando até o final do semestre o dimensionamento da nossa construção, tá bom? Combinadíssimos? Então, se vocês não têm dúvida, eu desejo vocês uma ótima quarta-feira, tá? Um beijo da prof, fiquem com Deus, tá? Se cuidem muito, olha a variante Delta, hein? Cuidado! E eu espero vocês na próxima quarta aqui, tá bom? Fiquem bem. E qualquer dúvida, chama a prof, tá bom? Beijo. Vou encerrar a gravação aqui, tá bem?